7 formas pelas quais o mal entra na sua casa. Você já parou para pensar que o mal pode estar habitando em sua casa sem que você perceba? Objetos comuns, hábitos diários e até visitas aparentemente inocentes podem ser a porta de entrada para forças sombrias. O que realmente está à espreita no lugar que deveria ser seu refúgio? A Bíblia nos alerta que o inimigo não descansa e ele usa as brechas mais sutis para invadir. Cada palavra, cada escolha, cada decisão que você faz dentro de casa pode ser um convite para influências malignas. Você está pronto para descobrir onde o mal está se escondendo? A proteção espiritual do lar é um tema fundamental para todo cristão. Em um mundo onde influências negativas se infiltram de maneira sutil, a vigilância espiritual se torna uma prática indispensável. A casa não é apenas um abrigo físico, mas um espaço que deve ser dedicado à presença de Deus. Jesus nos advertiu sobre a importância de estarmos sempre atentos e preparados. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Essa exortação não se limita às tentações individuais, mas também se aplica à proteção do ambiente em que vivemos. Afinal, o lar é o local onde nossa fé é vivida diariamente, seja em momentos de oração, leitura da palavra ou convivência familiar. A Bíblia nos apresenta diversos exemplos de como lares foram transformados em lugares de refúgio espiritual ou em espaços vulneráveis à influência do mal. A casa de Zaqueu, por exemplo, tornou-se um lugar de salvação quando ele recebeu Jesus com alegria. Lucas capítulo 19, versículo 9. Por outro lado, as casas em Israel que não foram protegidas pelo sangue do Cordeiro na noite da Páscoa enfrentaram a visita do destruidor, resultando em grande lamento. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Esses exemplos destacam a importância de consagrarmos nosso lar a Deus e estarmos atentos às influências que permitimos entrar. A presença de Deus em nosso lar cria um ambiente de paz, segurança e proteção. No entanto, quando negligenciamos a vigilância espiritual, abrimos brechas para que o inimigo opere. O apóstolo Pedro nos alerta sobre a astúcia de Satanás. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Essa vigilância vai além do que é visível. Envolve discernir espiritualmente tudo o que adentramos em nosso lar, desde objetos aparentemente inofensivos até as palavras que proferimos uns aos outros. Muitos cristãos subestimam as formas sutis pelas quais o mal pode entrar em suas casas. Talvez seja por meio de um objeto trazido de uma viagem, de um conteúdo de entretenimento que parece inocente, ou até mesmo de companhias que não compartilham dos mesmos valores espirituais. O lar é um espaço sagrado, mas como nos ensina o apóstolo Paulo, precisamos constantemente examinar tudo. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Este vídeo tem como objetivo abrir os olhos para 7 maneiras principais pelas quais o mal pode entrar em sua casa. Cada uma dessas portas espirituais será analisada com respaldo bíblico, mostrando como o inimigo utiliza as brechas que deixamos abertas. Além disso, você aprenderá como fechar essas portas e fortalecer a barreira espiritual em sua casa, para que ela se torne um refúgio seguro da presença de Deus. Uma das formas mais comuns e frequentemente ignoradas pelas quais o mal pode entrar em um lar é por meio de objetos ou ídolos ocultos. Esses itens podem parecer inofensivos à primeira vista, mas carregam consigo significados e influências espirituais.
Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de como Deus orienta seu povo a se afastar de qualquer objeto que tenha sido consagrado a práticas pagãs. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, está escrito: Não trarás abominação à tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é amaldiçoada. Objetos como amuletos, talismãs, estátuas ou itens ligados a rituais ocultistas podem servir como pontos de contato para forças malignas. Eles não apenas simbolizam uma crença contrária à vontade de Deus, mas também trazem consigo uma carga espiritual que pode contaminar o ambiente. Um exemplo claro disso ocorreu quando Jacó, ao retornar à terra de Canaã, ordenou que sua família se livrasse dos deuses estrangeiros. Então disseram a Jacó: Tire todos os deuses estrangeiros que estão com vocês, purifiquem-se e mudem as suas roupas. Gênesis capítulo 35, versículo 2. Jacó compreendia que a presença desses objetos comprometia a santidade do lar e a comunhão com Deus. Hoje, muitos cristãos subestimam o impacto de manter objetos ligados a práticas ocultistas. Itens comprados como souvenirs ou heranças familiares podem ter raízes espirituais que desconhecemos. A Bíblia é clara em alertar contra qualquer tipo de idolatria ou dependência de coisas materiais para proteção ou prosperidade. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, Deus declara: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Este versículo reforça que toda forma de veneração deve ser direcionada exclusivamente a Deus. Além de objetos físicos, existem também livros, filmes ou jogos que glorificam o ocultismo ou práticas contrárias à fé cristã. Esses itens, muitas vezes apresentados como entretenimento, podem abrir portas espirituais para influências malignas. A palavra de Deus nos ensina a sermos seletivos com o que permitimos entrar em nossas vidas e lares. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O ato de remover ídolos e objetos amaldiçoados do lar é um passo essencial para estabelecer uma atmosfera de santidade e paz. Não basta simplesmente eliminá-los. É necessário substituir essas influências negativas pela presença de Deus. Consagrar o lar por meio da oração e da leitura da palavra de Deus, fortalece a proteção espiritual. Assim como Josué declarou: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Devemos fazer o mesmo. A limpeza espiritual do lar não é um evento isolado, mas uma prática contínua. Devemos constantemente pedir ao Espírito Santo que revele quaisquer brechas espirituais que possam existir. A vigilância constante garante que nosso lar seja um refúgio de paz, protegido contra as ciladas do inimigo. Por meio de palavras e conversas malignas. As palavras têm um poder imenso, tanto para edificar quanto para destruir. A Bíblia nos ensina que tudo o que sai de nossa boca tem consequências espirituais. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse versículo deixa claro que as palavras podem trazer vida e bênção, ou morte e maldição. Quando permitimos que conversas negativas, palavras de desânimo ou fofocas se tornem comuns em nossos lares, abrimos uma porta para que o inimigo atue. Conversas malignas incluem fofocas, mentiras, maldições e até mesmo palavras carregadas de desespero e falta de fé. Essas palavras têm o poder de atrair espíritos malignos que se alimentam do caos e da discórdia. Tiago, em sua epístola, descreve a língua como um fogo. Assim, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas.
Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Ele alerta que a língua, se não for controlada, pode causar grandes estragos espirituais dentro de um lar. Além disso, é importante entender que o ambiente espiritual de uma casa é moldado pelas palavras que são constantemente pronunciadas. Um lar onde as palavras são de louvor, gratidão e oração se torna um espaço habitado pela presença de Deus. Por outro lado, quando permitimos que reclamações, brigas e palavras maldosas dominem o ambiente, o mal encontra espaço para atuar. Jesus disse: Digo-vos que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículo 36. Isso reforça a seriedade com que devemos tratar tudo o que sai de nossas bocas. Além de palavras ditas, as conversas ouvidas também influenciam o ambiente espiritual. Programas de televisão, vídeos ou até mesmo músicas que exaltam valores contrários à palavra de Deus podem plantar sementes espirituais negativas. É por isso que, como cristãos, devemos ter cuidado com o que consumimos e permitimos que nossos familiares ouçam. O salmista declarou: Porei diante dos meus olhos coisa alguma torpe. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Salmos, capítulo 101, versículo 3. Para garantir que a atmosfera espiritual de nossa casa seja saudável, é essencial estabelecer uma cultura de palavras edificantes. A oração em família, o louvor e o estudo da Bíblia devem ser práticas constantes. Devemos lembrar que onde a palavra de Deus é proclamada, o inimigo não tem espaço. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, Paulo exorta: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Assim, ao encher nosso lar com palavras que glorificam a Deus, criamos um ambiente de proteção espiritual e paz, influência de desenhos animados diabólicos. Em um mundo cada vez mais digital, o entretenimento se tornou parte integrante do cotidiano, especialmente para as crianças. Desenhos animados, aparentemente inofensivos, têm sido utilizados como veículos de mensagens subliminares e, muitas vezes, de conceitos que contrariam os princípios bíblicos. A Bíblia nos adverte sobre a importância de guardarmos nossos olhos e corações. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mateus capítulo 6, versículo 22. Isso destaca a responsabilidade de proteger o que entra em nossos lares, especialmente através das telas. Muitos desenhos animados modernos contêm elementos ocultistas, violência, desrespeito à autoridade e valores que distorcem a moralidade. Esses conteúdos não apenas influenciam o comportamento das crianças, mas também abrem brechas espirituais para que o mal atue. Uma história comum entre pais cristãos é o impacto negativo que certos desenhos têm no comportamento de seus filhos. Personagens que promovem rebeldia, magia ou até mesmo veneração a forças sobrenaturais são exemplos de como o inimigo se disfarça em algo atrativo e aparentemente inofensivo. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos lembra: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso nos mostra que a batalha espiritual é real e está presente em lugares inesperados, como no conteúdo que permitimos que nossas crianças consumam. Além disso, a repetição constante de mensagens ocultas nos desenhos pode dessensibilizar as crianças em relação ao mal, algo que inicialmente parece apenas divertido ou fictício, pode com o tempo normalizar conceitos espirituais perigosos. Satanás utiliza essa estratégia para plantar sementes de confusão e dúvida,
especialmente nas mentes jovens que ainda estão formando sua compreensão do mundo espiritual. É por isso que devemos estar atentos e discernir espiritualmente tudo o que entra em nossa casa, como nos instrui a palavra: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. A solução para combater essa influência começa com a supervisão cuidadosa do que nossos filhos assistem. Além disso, é fundamental introduzir conteúdo que seja saudável, educativo e, acima de tudo, que glorifique a Deus. Hoje, há alternativas cristãs que ensinam valores bíblicos de maneira divertida e envolvente. Mais do que limitar o acesso, devemos oferecer alternativas que fortaleçam a fé das crianças e promovam um ambiente espiritual saudável, através de música ou entretenimento maligno. A música e o entretenimento exercem uma influência profunda sobre nossas emoções, pensamentos e, consequentemente, sobre o ambiente espiritual do lar. A Bíblia nos alerta sobre a importância de guardarmos o que consumimos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Salmos capítulo 101, versículo 3. Este versículo nos mostra que, ao expor nossa mente a conteúdos que glorificam o pecado, abrimos portas para que o inimigo encontre espaço em nossas vidas e lares. Músicas que exaltam comportamentos contrários à vontade de Deus, como imoralidade, violência e orgulho, são uma forma sutil de contaminação espiritual. Embora pareçam apenas entretenimento, carregam mensagens que podem moldar atitudes e valores, especialmente entre os mais jovens. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, o texto sugere que Satanás tinha envolvimento com música no céu antes de sua queda. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Os tambores e os pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Isso nos lembra que a música é uma ferramenta poderosa, que pode ser usada tanto para adorar a Deus quanto para desviar as pessoas de sua presença. Além da música, o entretenimento em geral, como filmes e séries, pode influenciar negativamente o ambiente espiritual do lar. Muitos desses conteúdos exaltam o ocultismo, promovem valores contrários à Bíblia ou banalizam o pecado. Ao consumir tais materiais, corremos o risco de normalizar comportamentos e ideias que Deus abomina. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso significa que devemos filtrar tudo o que entra em nossas mentes e corações, buscando sempre a pureza que glorifica a Deus. Uma estratégia do inimigo é tornar o pecado atrativo e normalizado através do entretenimento. Isso inclui não apenas conteúdos explícitos, mas também mensagens sutis que afastam as pessoas da verdade. Por exemplo, músicas que exaltam o egoísmo e a independência absoluta podem parecer inspiradoras, mas frequentemente vão contra os princípios bíblicos de humildade e dependência de Deus. Como nos alerta o apóstolo João: "Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo." 1 João capítulo 2, versículo 16. Para proteger o ambiente espiritual do lar, é essencial fazer escolhas conscientes sobre o que ouvimos e assistimos. Devemos buscar músicas e entretenimento que edifiquem nossa fé e nos aproximem de Deus. O salmista disse: "Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra." Salmos capítulo 96, versículo 1. Assim, ao substituir conteúdos nocivos por louvores e mensagens inspiradoras, criamos um ambiente de adoração e proteção espiritual em nossas casas.
A presença de pessoas desconhecidas ou mal intencionadas. A presença de pessoas em nosso lar vai além do aspecto físico. Cada indivíduo traz consigo uma carga espiritual, seja positiva ou negativa. A Bíblia nos alerta sobre a influência das companhias que escolhemos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Permitir que pessoas desconhecidas ou mal intencionadas frequentem nossa casa pode abrir brechas espirituais que afetam diretamente o ambiente e as pessoas que vivem nele. Nem sempre conseguimos discernir de imediato as intenções de quem entra em nosso lar. Algumas pessoas podem trazer consigo espíritos de contenda, inveja ou até mesmo práticas ocultistas que influenciam negativamente o ambiente. No Antigo Testamento, vemos a história de Josafá, rei de Judá, que se aliou a Acabe, rei de Israel, sem discernimento. Como consequência dessa associação, quase sofreu uma derrota mortal. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 ao 34. Este exemplo nos ensina que alianças feitas sem orientação divina podem trazer sérias consequências espirituais. Além disso, abrir as portas do lar para pessoas com intenções ocultas ou hábitos contrários à vontade de Deus pode permitir que o mal se infiltre de forma sutil. O profeta Amós questiona: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Isso reforça a importância de mantermos relacionamentos que estejam alinhados com nossos princípios e valores espirituais. A hospitalidade é um mandamento bíblico, mas deve ser exercida com sabedoria e discernimento. O discernimento espiritual é fundamental para identificar as influências negativas que alguém pode trazer ao lar. A oração é uma ferramenta poderosa para pedir direção e proteção a Deus. Antes de permitir que alguém entre em sua casa, ore pedindo discernimento ao Senhor, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Essa prática não apenas protege o ambiente espiritual do lar, mas também fortalece a dependência de Deus em todas as decisões. É importante estabelecer limites saudáveis para proteger o lar das influências externas. Isso inclui avaliar quem pode frequentar sua casa e qual é o propósito dessa visita. Assim como Josué declarou: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Devemos garantir que nossas casas sejam dedicadas exclusivamente à presença de Deus. Práticas ocultas ou espiritismo. Uma das portas mais perigosas para a entrada do mal em um lar são as práticas ocultas ou qualquer forma de espiritismo. A Bíblia é clara em sua condenação a essas práticas, pois elas colocam as pessoas em contato direto com forças espirituais malignas. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12, Deus adverte: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Essas práticas incluem consulta a médiuns, leitura de horóscopos, cartas de tarô, feitiçarias e qualquer forma de comunicação com os mortos. Embora algumas dessas atividades sejam promovidas como entretenimento ou inocentes, elas abrem portas espirituais que trazem sérias consequências. Satanás se apresenta de forma enganosa, como Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Isso torna ainda mais importante discernir o que parece inofensivo, mas é espiritualmente perigoso. Além disso, práticas ocultas frequentemente trazem maldição sobre aqueles que as realizam e sobre seus lares. A história do rei Saul é um exemplo claro disso. Quando ele buscou uma médium para se comunicar com o profeta Samuel, isso resultou em sua queda definitiva e afastamento de Deus. 1 Samuel capítulo 28, versículos 7 a 19. Saul havia sido advertido a confiar no Senhor, mas em sua desobediência abriu uma brecha espiritual que trouxe destruição. O envolvimento com o ocultismo também pode trazer sintomas físicos e emocionais, como medo constante, depressão e conflitos familiares. Muitas pessoas testemunham que, ao abandonar essas práticas e consagrar suas vidas a Deus, experimentaram paz e libertação espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos dá um caminho claro para resistir a essas influências. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A obediência e a entrega total a Deus fecham as portas que foram abertas pelo ocultismo. É vital que, ao identificar práticas ocultas ou objetos relacionados no lar, estes sejam removidos e destruídos, como vemos em Atos capítulo 19, versículo 19. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas reuniram os seus livros e os queimaram diante de todos. E calcularam o preço deles e acharam que montava a 50.000 peças de prata. Esse ato público de arrependimento demonstrou o compromisso daqueles cristãos com a santidade e a rejeição de qualquer vínculo com o mal. Falta de oração e vigilância espiritual. A falta de oração e vigilância espiritual é uma das maiores brechas que podem ser abertas em um lar, permitindo a entrada do mal de forma sutil e progressiva. Jesus nos advertiu claramente sobre a importância da vigilância, especialmente em tempos de provação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Quando deixamos de orar e nos conectar com Deus, nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo. A oração é o alicerce espiritual que fortalece nossa relação com Deus e estabelece uma barreira contra as investidas malignas. Sem uma vida de oração ativa, o lar se torna espiritualmente frágil e o inimigo encontra facilidade em penetrar. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 18, enfatiza: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa prática constante não apenas protege o lar, mas também mantém todos os seus habitantes espiritualmente alinhados com Deus. A vigilância também inclui reconhecer os momentos em que o inimigo tenta semear dúvidas, medos e divisões dentro do lar. Quando não estamos atentos, esses ataques podem parecer problemas comuns, mas são, na verdade, estratégias para enfraquecer a unidade e a paz familiar. Pedro nos alerta sobre isso em sua primeira epístola. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A vigilância espiritual requer uma postura ativa, de constante observação e intercessão. A ausência de oração em um lar também reflete uma desconexão da presença de Deus. Quando isso ocorre, há uma perda de direção espiritual e as decisões passam a ser tomadas com base em emoções ou circunstâncias, em vez de serem guiadas pela sabedoria divina. O salmista expressou bem a importância de buscar a Deus continuamente. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Salmos capítulo 105, versículo 4. Um lar que busca constantemente a presença de Deus, através da oração, se torna um lugar de refúgio, onde o mal não encontra espaço.
Para fechar essa brecha, é necessário estabelecer uma rotina de oração em família e individualmente. Momentos diários de comunhão com Deus fortalecem a fé e promovem um ambiente espiritual saudável. Além disso, a leitura da palavra e a meditação em suas promessas nos mantém espiritualmente vigilantes. Assim como Josué afirmou, devemos escolher a quem servir diariamente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Como fortalecer a proteção espiritual do seu lar? Agora que exploramos as 7 maneiras pelas quais o mal pode entrar em sua casa, é crucial entender como fortalecer a proteção espiritual do lar. A Bíblia nos ensina que a melhor defesa contra as forças do mal é um relacionamento íntimo e constante com Deus. O salmista declarou: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela." Salmos capítulo 127, versículo 1. Isso significa que sem a presença de Deus, nossos esforços para proteger nosso lar são insuficientes. Para garantir a proteção espiritual do lar, o primeiro passo é consagrá-lo a Deus. Isso envolve dedicar cada aspecto da casa e de seus habitantes ao Senhor, reconhecendo que Ele é a fonte de toda segurança. A oração de consagração é um ato poderoso que declara o senhorio de Cristo sobre o ambiente, expulsando qualquer influência que não seja de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7, encontramos a instrução de manter a palavra de Deus presente em todos os momentos. Estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Além disso, é fundamental estabelecer uma rotina de práticas espirituais que fortaleçam a fé da família. A oração diária, a leitura da Bíblia e momentos de louvor em família criam uma atmosfera de paz e comunhão com Deus. Como nos ensina o apóstolo Paulo: "Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração." Colossenses capítulo 3, versículo 16. Outra prática essencial é o exercício do discernimento espiritual. Como cristãos, somos chamados a estar atentos às influências que permitimos em nossas vidas e lares. Devemos examinar tudo o que entra em nossa casa, seja por meio de objetos, mídias ou pessoas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, Paulo exorta: "Abstende-vos de toda a aparência do mal." Este princípio nos ajuda a manter o lar puro e separado para o uso de Deus. Por fim, devemos sempre lembrar que nossa luta não é contra forças humanas, mas contra poderes espirituais. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 11, nos instrui: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo." Essa armadura espiritual inclui a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Com ela, estamos equipados para enfrentar qualquer ataque do inimigo e manter nosso lar espiritualmente protegido. Depois de tudo o que vimos, uma verdade se destaca: a batalha espiritual é real, mas Deus nos deu todas as ferramentas para vencer. A proteção do seu lar começa com pequenas escolhas diárias, que refletem o compromisso de viver sob a luz da palavra. Cada objeto removido, cada oração levantada, cada prática reavaliada é um passo para consagrar sua casa como um lugar de paz e santidade. Lembre-se, o inimigo só pode entrar onde encontra espaço. Quando você fecha as portas espirituais através da oração, da vigilância e do discernimento, sua casa se torna um refúgio, um verdadeiro santuário para a presença de Deus. Como Jesus prometeu:
Eis que estou convosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele está presente em cada canto de um lar que é entregue a Ele. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!